Fala galera, tudo bom com vocês? Nós vamos fazer agora uma pilha de Daniel, passo a passo. Eu vou explicar cada um dos componentes, qual é a finalidade de cada um deles, tá? Para que serve cada componente, para que a gente consiga construir um conceito básico e evoluir nesse conceito do funcionamento de pilhas e baterias. Aqui vocês estão vendo uma chamada célula eletroquímica. Deixa eu aqui, acabei, olha lá. Célula eletroquímica. Célula eletroquímica a gente vai considerar como o nome correto para uma pilha. A célula eletroquímica é uma pilha. O que é uma célula eletroquímica? É todo dispositivo que, por meio de uma reação de oxirredução, vai produzir corrente elétrica, vai produzir um fluxo ordenado de elétrons. Essa célula eletroquímica também é conhecida como célula galvânica ou célula voltaica. Dois nomes que já são bastante conhecidos do nosso dia a dia quando o assunto é eletroquímica. Luigi Galvani, aquele médico anatomista que estudou aquele comportamento dos animais de contração elétrica da musculatura. E os seus trabalhos serviram de base para que Alessandro Volta fizesse o empilhamento de discos de zinco e de cobre, formando em 1800 a primeira pilha. Tranquilo? Então, pilha, eu vou ter como termo correto químico uma célula eletroquímica, também chamada de célula galvânica ou célula voltaica. Então, pessoal, eu tenho aqui uma célula eletroquímica ou uma célula galvânica. Já vamos diferenciar ali em cima. Ademir, qual é a diferença entre, então, uma pilha e uma bateria? Qual é a diferença entre uma pilha e uma bateria? Na verdade, a bateria vai ser a junção em série de várias pilhas. Então, por exemplo, se a tua pilha gera 1,5 volts e você junta 6 pilhas em série, ligadas em série, você vai ter uma bateria que vai gerar 6 volts. Então a bateria é uma junção de células eletroquímicas, é uma junção de células galvânicas. Então eu vou ter a bateria, a união de diversas pilhas. Vamos lá. O que é que o John Daniel, 1836, percebeu? A Inglaterra vivia o seguinte momento histórico. Era um momento de desenvolvimento gigantesco do telégrafo. E aí demandava então de fontes alternativas de energia. Lembrando que eu estou falando de uma época eu vou falar direto em elétron, mas o elétron ainda não havia sido descoberto. Então eu vou falar às vezes direto em energia, e eu vou falar a palavra corrente elétrica, elétrons, mas lembre-se que Daniel não tinha ainda sido descoberto por J.J. Thomson os elétrons, que é uma descoberta posterior, mais para frente. Então havia uma demanda por dispositivos que pudessem produzir energia, nesse caso, energia elétrica. O que é que o Daniel teve o que ele sacou? Eu vou pegar aqui assim. Então eu vou pegar um becker aqui, eu vou pegar um becker e eu vou colocar aqui dentro uma solução de sulfato de cobre. Está aqui dentro, ela é azulada. Eu vou colocar uma solução de sulfato de cobre. E dentro desse becker com essa solução, eu vou imergir uma placa de zinco. Fechou? Então eu tenho uma placa de zinco imersa numa solução de sulfato de cobre. O que é que os químicos na época percebiam? Que havia aqui uma eletrodeposição. Havia uma deposição de cobre
sobre essa placa de zinco. Então havia uma deposição de cobre metálico diretamente sobre a placa de zinco. Qual foi a grande ideia do Daniel? Ele pegou então este zinco e este cobre que estão no mesmo recipiente e ele separou os dois em dois eletrodos. Tá? Então vamos aqui para cima, lá, ó. Uma célula eletroquímica, então ela vai ser formada por dois eletrodos. Vocês já devem imaginar que esses dois eletrodos são necessários, porque num desses eletrodos vai acontecer a oxidação e num outro eletrodo desse vai acontecer a redução. Então qual foi a sacada do Daniel? Olha, ó, ele separou a pilha separou aquela experimentação básica em dois eletrodos, para que ele pudesse então potencializar os dois. Então quais são os constituintes da pilha de Daniel? Eu vou ter, ó, aqui eu vou ter uma placa de zinco sólido. E aqui eu vou ter uma placa, deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, opa, balançou. Aqui eu vou ter uma placa de cobre também sólido. Então vamos lá, para eu construir uma pilha de Daniel, neste caso a pilha de Daniel mesmo, ela é construída por uma placa de cobre metálico. Aí você vai escrever cobre, como ele é metálico você vai colocar o NOx 0 lá em cima, e essa placa ela é sólida. Esta placa de cobre metálico ela era imersa numa solução de sulfato de cobre. O que a água fazia com o sulfato de cobre? Ela dissociava, separando em cobre 2+, e SO4 2-. Tranquilo? Então o Daniel pegou uma placa de cobre e botou ela dentro de uma solução de sulfato de cobre. E aí ele fez o que do outro lado? Ele pegou uma placa de zinco e aí você põe o que? Você põe o Szinho aqui e a carga é 0 e imergiu essa placa de zinco também numa solução de sulfato de zinco. Olha aqui embaixo. O que a água faz com o sulfato de zinco? Ela dissocia em Zn+2 mais SO4 2-. Então percebe que esses cátions aqui, eles vão estar em solução aquosa. Então percebe, eu posso fazer uma pilha com zinco e alumínio? Posso, desde que eu tenha o zinco numa solução com um sal de zinco e o alumínio numa solução com sal de alumínio. Eu posso ter uma placa de alumínio e prata? Posso, desde que eu tenha uma placa de alumínio numa solução de alumínio com íons de alumínio e uma placa de prata numa solução com íons de prata. Esse é o princípio básico. Duas placas metálicas imersas em soluções salinas do mesmo metal da placa. Só que os eletrodos são o quê? São separados. A comunicação deles é entre duas partes. As placas, elas são comunicadas através do circuito externo, que é um fio. Acoplado a ele eu tenho aqui um voltímetro, que é um dispositivo que vai medir a voltagem. A voltagem vai aparecer muito em química como DDP, diferença de potencial. Eu tenho aqui então um metal, aqui eu tenho um outro metal, eu conecto os dois. Para o elétron querer sair daqui e ir até a outro metal, deve haver entre esses dois metais uma diferença de potencial. Uma força eletromotriz, uma força que estimule o elétron a se movimentar.
Isso eu chamo de voltagem, cujo o símbolo é a letrinha V e indica essa tendência do elétron. Entendeu? Então quanto maior é a voltagem, maior é a tendência do elétron ir de um ponto A para um ponto B, dele percorrer um caminho. Tranquilo? Por isso que as linhas de condução são linhas de alta voltagem, para estimular o elétron para que ele saia do ponto de origem e caminhe bastante distância para chegar no ponto de destino. Tá? Eu tenho um voltímetro. Eu tenho aqui, eu tenho a chamada ponte salina, que ela está comunicando as duas soluções para manter o equilíbrio entre os íons. E percebe que ela é uma ponte salina feita de cloreto de potássio, que é um sal que não é comum às soluções dos dois eletrodos. Aqui eu tenho sulfato de zinco e aqui eu tenho sulfato de cobre. E a ponte salina é de cloreto de potássio, ou seja, ela vai equilibrar os íons da solução, mas não vai interferir na reação. Tá? Então, pessoal, esse aqui é o esquema básico inicial para a gente começar a entender, então, uma pilha de Daniell. Ele separou os dois eletrodos. Num eletrodo eu tenho um metal, que nesse caso aqui, por convenção, a IUPAC pede que seja o metal à esquerda, sempre o que sofra oxidação, e à direita o metal que sofra redução. Tá? Essas duas placas metálicas são conectadas por um fio, que é o circuito externo, na qual vão circular quem? Na qual vão circular os elétrons. E as duas soluções são conectadas por uma ponte salina, que permite fechar o circuito, né? Então os elétrons caminham pelo circuito externo e os íons transitam pela ponte salina, equilibrando as cargas iônicas das soluções, e essa ponte salina é constituída de uma substância que não é comum às soluções em que estão imersos as placas metálicas, para que ela possa não interferir quimicamente na reação. Fechou? Então, por enquanto, esses são os componentes básicos da pilha de Daniell. Vamos para a segunda parte. Vamos lá então, pessoal. Olha só. Segunda parte aqui. Como é que eu vou saber assim? A IUPAC pede para que a gente represente a pilha de Daniell assim. À esquerda, o eletrodo que está sofrendo oxidação. E à direita, o eletrodo que está sofrendo redução. Isso não quer que numa prova de vestibular eu não possa pegar essa pilha e virar, porque é a mesma pilha, tá? Como é que eu vou saber? Eu tenho 3 maneiras de identificar, por exemplo, essa pilha de zinco e de cobre. E se ela fosse de alumínio e prata? E se ela fosse de ferro e estanho? E se ela fosse de manganês e ouro? E se ela fosse de outros metais diferentes? Como é que eu identificar quem está oxidando e quem está reduzindo? Aqui eu tenho 3 maneiras. Olha só. Você percebe que essa placa de zinco está ficando menor, ela está se desgastando aqui, tá vendo? Ela está sofrendo corrosão, ou seja, o zinco da placa está passando para a solução. Então eu consigo ver que esse eletrodo aqui é o eletrodo que está sofrendo oxidação, porque a placa está diminuindo de tamanho, está sofrendo corrosão. Se você olhar a placa do lado, ela está aumentando de tamanho. Elas eram placas normais, elas eram placas retangulares. Então a da esquerda está desgastando, a da direita está aumentando de tamanho, é porque o cobre da solução está passando para se depositar sobre a placa. Que era o que o Daniell e os químicos percebiam quando você botava uma placa de zinco numa solução de sulfato de cobre. O cobre se depositava sobre a placa. Aqui eu estou isolando os dois em 2 eletrodos. Eu estou isolando, eu estou analisando aqui essa célula eletroquímica, ou célula galvânica, ou célula voltaica, nos seus 2 eletrodos. E aí eu percebo que a placa que está aumentando de tamanho, ela está sofrendo o quê? Redução. A gente sabe que oxidar significa perder elétrons. Então o zinco ele vai perder elétrons. E esses elétrons eles vão caminhar pelo fio. Então a outra maneira de você identificar quem oxida e quem reduz é pelo fluxo de elétrons no fio.
Os elétrons sempre caminham de quem oxida, porque está perdendo elétrons, para quem reduz, que é quem está recebendo elétrons. Só que a maneira que mais cai em prova é essa aqui em cima. É através da semi-reação de redução ou de oxidação. No caso, pessoal, ó, aqui eu tenho duas semi-reações de redução. Olha comigo aqui. Aqui eu tenho zinco 2+, quer dizer que está faltando 2 elétrons. Esse zinco ele recebe 2 elétrons e se transforma em zinco metálico. Olha que o NOx está quanto? Passando de 2 para 0. O NOx está reduzindo. E aqui eu tenho então o potencial de redução é menos 0,76 volts. Da onde é que surgiu esse número? Eles testaram todos os metais com um eletrodo de hidrogênio. E viram se os metais em contato com o hidrogênio tinham a tendência de receber redução ou de perder, oxidar em relação ao eletrodo de hidrogênio. Pessoal, vocês estão vendo aqui que está menos 0,76, quer dizer que o zinco, em contato com o hidrogênio, ele não tende, aqui não é uma reação de redução, então ele não tende a reduzir, ele tende a oxidar, ele quer perder e não quer receber elétrons. Tá? Diferente do cobre, olha só, então o cobre também é 2+ igual ao zinco, também está recebendo 2 elétrons, também está virando cobre 0, só que o seu potencial de redução é mais 0,34 volts. Então eu pergunto, aqui eu tenho 2 potenciais de redução. Qual dos dois números é o maior? Ademir, menos 0,76 mais 0,34, mais 0,34 é um número maior. Então, no caso, o cobre tem um potencial de redução maior do que o potencial de redução do zinco. O que confirma o meu esquema aqui, em que o cobre está sofrendo redução, porque ele tem um potencial de redução. Então, se você pegar 2 metais diferentes, você vai aqui no número, tá? Se seguir esse padrão aqui, ó, que eu tenho mais alguma coisa recebendo elétrons e virando 0, são reações de redução. Aí você vai no número. Quem tiver o maior potencial de redução, na pilha reduz e o outro vai oxidar. Então vamos lá, eu vou separar aqui lateralmente então, vamos lá, ó. Então tá vendo? Eu sei que o zinco está oxidando porque a sua placa está reduzindo. Ou eu sei que o zinco está oxidando porque ele está perdendo elétrons que estão caminhando pelo circuito externo e indo para o cobre. Ou eu sei que o zinco está oxidando porque quando eu comparo o potencial de redução dele com o do cobre é maior. Então o cobre é que vai reduzir, forçando o zinco a oxidar. Eu vou separar aqui então, ó. Eu pergunto para vocês, está vendo aqui? Desse lado da pilha aqui, ó, o zinco da placa está indo para a solução. Então eu vou fazer assim, pessoal, ó. O zinco da placa, ele está indo para a solução. Tranquilo? No outro lado, o cobre da solução está indo para a placa. O cobre da solução está indo para a placa. Eu sei que o zinco, ou pela placa, ou pelos elétrons, ou pelo potencial, está sofrendo o quê? Está sofrendo oxidação. Opa! Quem oxida perde elétrons e no final ele aumenta o NOx. E o cobre está sofrendo o que então? O cobre está sofrendo redução. Quer dizer que ele faz o que então? Ele recebe elétrons e ele reduz o NOx. E aí eu tenho que lembrar do macetezinho importante para a pilha. Qual que é o macete importante para a pilha? É o CRAL. O cátodo sofre redução e o ânodo sofre oxidação. Então quem sofre oxidação, eu vou na pilha chamar de ânodo. E quem sofre redução, eu vou na pilha chamar de cátodo. O ânodo lembra ânion, é o eletrodo negativo. O cátodo lembra cátion, ele é o eletrodo positivo. Fechou? Qual é a semi-reação que vai... Opa, caiu a tampinha, já localizei. Qual é a semi-reação que vai acontecer, então, aqui no ânodo? O zinco
0, ele vai passar para zinco 2+, e ele vai para a solução, mais 2 elétrons que ele perde. Percebe, pessoal, aqui eu vou pegar um zinco só, então ele vai perder, pessoal, ó, 2 elétrons, ele perde. Esses elétrons vão correr pelo fio, tá? E vão ficar aqui em cima da placa de cobre, 2 elétrons. Esses 2 elétrons que o zinco perdeu vão caminhar pelo fio e vão chegar aqui sobre a placa. Na solução eu tenho o cobre 2+, um cobre que está faltando 2 elétrons. O que ele faz então? Ele recebe esses 2 elétrons e se deposita sobre a placa. Então do outro lado aqui, ó, o cobre 2+, que estava na solução, ele vai receber os 2 elétrons que foram perdidos pelo zinco e vai se depositar na placa metálica como cobre metálico. Ele vai reduzir na placa metálica. Fechou? Ó, vamos lá então. Essa placa aqui de que oxida, ela aumenta ou diminui? Ademir, essa placa, ela aumenta. Opa, aumenta não, corta. Essa placa de quem oxida, ela diminui. Tá aqui, ó. E a solução, se ela diminui, é porque ela está sofrendo corrosão. Ela vai para a solução. Então, aqui, a solução concentra. Concentra em quê? Em zinco. A solução fica cada vez mais positiva. Percebe que ali em cima, ó, o ânion está migrando para esse lado, porque ela está ficando cada vez mais positiva. E aqui, na outra placa, a de cobre, percebe então que a placa, ela aumenta, porque os íons da solução são reduzidos e depositados sobre a placa. Então aqui, a solução, ela dilui. Ou seja, ela ficando com cada vez menos cobre 2+. Por isso que na ponte salina o cátion, que é o potássio, migra para cá, para tentar equilibrar as soluções. Essa que está ficando cada vez mais positiva, migra para ela o ânion. Essa que fica cada vez menos positiva, migra para ela o cátion. E aí a ponte salina mantém o equilíbrio das soluções, fechando o circuito da pilha e aumentando a longevidade dela. Fechou? Vamos lá então. Ó, como é que eu posso representar essa pilha? Representar sob a forma de barras. Então eu boto aqui, ó, na esquerda o zinco 0 virou zinco 2+. Aí você faz 2 tracinhos que representam a ponte salina e do outro lado o cobre 2+ passou para cobre 0. Tranquilo? Essa é a representação simplificada por barras. Ou você pode fazer a equação global da pilha. Você bota aqui o zinco 0 inicial e do outro lado o cobre 2+, se ele é 0, ele é o metálico, e se ele é com carga, ele é o que está na solução. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter que o zinco que era 0 passou para zinco 2+ na solução, e o cobre que era 2+ passou para cobre 0 na placa. Essa aqui então vai ser a minha equação global dessa pilha. E por último, qual é a voltagem que essa pilha gera? Qual é a DDP? Qual é a diferença de potencial? Qual é a força eletromotriz? É muito fácil. Você pega o número maior aqui e diminui do menor. Então essa pilha, ela vai ter então um potencial, uma diferença de potencial vai ser igual a quanto? O maior número ali era mais 0,34. Menos o menor que era menos 0,76. Eu vou ter então mais 0,34 com mais 0,76. Eu vou ter 1,1 volts. Essa pilha aqui, ela vai gerar 1,1 volts. É a diferença de potencial. É a força que está empurrando o elétron do zinco em direção ao cobre. É a força eletromotriz, é a sua voltagem. Fechou, galera? Eu vou dar um zoom aqui para vocês fixarem aqui, ó. Então, perder um pouquinho do foco, vamos ver aqui. Agora, isso. Eu sei que é muita coisa na primeira vez, nós vamos praticar bastante isso.
mas isso aqui são os conceitos básicos e iniciais sobre pilhas, para a gente conseguir depois ir evoluindo em relação a isso. Fechou? Um grande abraço, até a próxima videoaula, professor Ademir. Fui!